Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente utiliza e configura a unidade remota de entradas e saídas digitais, a RW01, que é uma expansão remota via rede CANopen. Essa remota, a RW01, ela possui 14 entradas digitais e 10 saídas digitais. E essas entradas e saídas elas são bidirecionais, então elas funcionam tanto como NPN ou PNP, seja acionando pelo lado positivo ou negativo. Vou começar mostrando aqui a parte de instalação. Então a instalação dela é feita via trilho DIN. Aí aqui nós temos os bornes. No XC4 é onde é feita a alimentação. No borne XC3 é onde nós ligamos a rede CANopen. Essas chavinhas aqui, né, são 3 conjuntos de chavinhas. 2 delas é referente ao endereçamento dessa RW na rede CANopen. E uma delas, a terceira delas, é para definir a velocidade de comunicação. E aqui embaixo, XC1, XC2 é onde ficam as entradas e saídas. E aqui ele tem uns LEDs de status também para mostrar se as entradas estão acionadas e se as saídas estão acionadas também. Então eu vou mostrar direto aqui a parte de ligação dos I/Os. Então, para fazer a ligação das entradas digitais, nós utilizamos uma fonte 24 volts. Nesse exemplo aqui, o negativo vai estar ligado aqui no 27 e 28, que são os comuns das entradas digitais. Então, se nós ligarmos o negativo no comum, as entradas digitais elas funcionam acionadas pelo positivo. E mesma coisa o contrário, né? Se eu ligasse o positivo aqui no borne 27 e 28, as entradas digitais funcionariam pelo sinal negativo. Já na parte das saídas, a conexão é um pouco parecida também. Nós temos uma fonte 24 volts, o positivo. Se o positivo for ligado aqui no comum das saídas, as minhas saídas digitais elas viram todas positivas, né? Então é o mesmo sinal que entra aqui no comum é o que vai sair aqui nas saídas. E nós temos aqui na carga, né? Se nós fizermos essa ligação, na carga nós ligamos o negativo diretamente aqui nas cargas. E podemos fazer o contrário também, né? Podemos deixar o positivo ligado aqui direto na carga, ligar o negativo aqui no comum. Então as minhas saídas digitais elas vão passar a ser o NPN. Elas vão soltar, quando elas estiverem ativas, elas vão mandar o negativo aqui para a carga. Então vai funcionar de maneira contrária. Então tanto as entradas quanto as saídas digitais, elas podem funcionar das duas maneiras, PNP ou NPN. Bom, agora eu vou falar da parte da rede CAN. Aqui na parte superior da RW, ele tem essas 3 chavinhas aqui, né? As duas primeiras é para selecionar o endereço que eu vou adotar para essa RW e a última é a velocidade de comunicação da minha rede CAN. Só vale lembrar do seguinte, essas chavinhas elas são endereçadas em hexa. Então no próprio manual ele vem falando isso aqui, né? O endereço válido 1 a 127, que seria 01 ao 7F. Então você tem aqui o referente ao primeiro dígito é o segundo. No nosso exemplo, eu vou deixar essa RW como o endereço 2, ou seja, ele vai ser o nó 2 da rede. Então nessas duas chavinhas eu vou colocar na primeira chavinha o número 0 e na segunda chavinha o número 2. E o baud rate, que é essa terceira chavinha, a gente tem que olhar nessa tabela, que ele mostra justamente aqui a tabela de velocidades. Então ele em 0 seria 1 mega, que é o que nós vamos utilizar, e ele tem essas outras velocidades. Então as minhas chavinhas elas vão ficar da seguinte maneira, ela vai ficar 0, 2 e 0, que seria o nó 2 e o 0 que seria 1 mega. Bom, já estou com o meu WPS aberto, vou criar uma nova configuração, para isso eu venho aqui arquivo nova configuração, eu vou dar um nome aqui para ele, gaula11 RW01, e aí o nome do recurso eu vou colocar como PLC300. Aqui eu seleciono Ethernet mesmo, clico aqui em testar, ele já está funcionando, já está conectado, clico em próximo, finalizar. Então meu projeto já foi criado, eu já posso abrir aqui meu ladder que ele vai estar vazio. Bom, já estou com minha bancada aqui ligada, então o que eu tenho aqui? Eu tenho só uma entrada digital que está sendo ligada aqui na DI1 e uma saída digital que está sendo ligado aqui na DO1. As minhas chavinhas aqui do endereço do baud rate, elas já estão certas, né? Ela está como o endereço 02 e o baud rate está na opção 0, que é o 1 mega. Bom, aqui na minha RW eu tenho esse LED de net aqui, que são os LEDs de status. Então ele está piscando ali porque minha rede ainda não está configurada. Então eu tenho mais 10 LEDs aqui em cima
que é referente às minhas saídas digitais, e mais 14 LEDs aqui embaixo, que é referente às minhas entradas digitais. A entrada digital eu já consigo fazer um teste para ver se a RUW está recebendo o sinal aqui desse botão. Então se eu apertar o botão aqui, pressionar o botão, pode ver que o LED 1 ali, ó, ele já acendeu, né? Então quando eu aperto o botão, o LED 1 tá aceso. Isso quer dizer o quê? Que a minha RUW já está conseguindo ler esse botão aqui. Já a saída digital eu não consigo fazer esse teste, só forçando pelo programa. Então eu vou começar a configuração aqui pelo WPS. Primeira coisa, eu vou configurar a rede CAN. Vou abrir aqui minha rede CAN Open. Primeira coisa que eu faço, eu pego a RUW01, arrasto ele aqui para minha área de trabalho. Ele vai falar que o meu mestre não está configurado. Eu clico em sim para configurar o meu mestre. Então eu escolho aqui, o mestre da rede vai ser o PLC300. Endereço 1 e a velocidade é 1000 kbps, que seria 1 mega. Clico em OK e logo em seguida aqui já vai aparecer a configuração da minha RUW. Então ele vai ser o nó 2 mesmo e clico em OK. Primeiro eu vou configurar somente as entradas digitais, então eu vou separar em duas partes, né? Primeiro eu vou configurar e testar somente as entradas digitais e depois eu configuro as saídas digitais, para ficar mais fácil entender de como que a rede funciona. Então como é que vai funcionar isso aí, né? Minha RUW ela vai ler as minhas entradas digitais e ela tem que enviar o status dessas entradas digitais aqui para a rede. Então como que eu faço isso, né? Como que eu faço para ele enviar esses status das minhas entradas digitais? Eu venho aqui em PDOs, venho aqui na opção de TXPDO, vou escolher o TXPDO1. No TXPDO1 eu tenho várias opções aqui, ó. Ou eu posso ler entrada por entrada, que seriam essas booleanas aqui, né? Ou eu tenho uma opção logo aqui no final que eu posso mandar uma Word com todas as minhas entradas digitais já dentro dessa Word, que seria a melhor opção aqui que a gente tem. Então eu vou tirar o mapeamento padrão dele e vou colocar esse daqui, ó. Então eu vou mandar para a rede uma única Word contendo aqui o status de todas as minhas entradas digitais, tudo dentro dessa Word. Então eu não preciso mandar ele tudo separado, eu posso mandar dessa forma. Então meu telegrama aqui, ele já veio preenchido aqui o Cube ID número 182. Então eu vou enviar esse telegrama para a rede e aqui eu só configuro o tempo de transmissão. Vou colocar 50 milissegundos. Então a cada 50 milissegundos ele vai enviar por esse Cube ID aqui, número 182, o status aqui das minhas entradas digitais. E eu clico em OK. Mando salvar o PDOs. E agora eu só preciso configurar quem que vai receber aquele PDO, né? Que vai ser o meu PLC300. Então eu venho aqui no PDOs do PLC300, em RxPDO, escolho RxPDO1, coloco o número do Cube ID que eu já configurei lá na minha RUW, que vai ser o número 182. E aqui agora eu configuro qual memória que vai receber aquela Word. Então eu vou escolher a minha IW2000. Que vai ser uma Word, né? Eu estou mandando uma Word lá pela RUW e estou recebendo uma Word aqui no PLC, que seria a IW2000. E vou clicar em OK. Por enquanto, eu vou deixar configurado somente as entradas digitais. Depois eu vou fazer a configuração das saídas para não complicar. Então eu configurei as minhas entradas digitais e agora eu vou lá no meu ladder para ver como que eu vou ler essas entradas digitais aqui no ladder. Primeira coisa que eu faço aqui, eu venho em variáveis, na aba global e depois clico aqui em Global Network e mando inserir uma nova variável. Então eu vou chamar essa variável aqui de remotas, DI1, DI14, DI1 a DI14. O tipo de dado dela, eu vou escolher ela como uma Word, ele vai ser uma memória IW e vai ser a memória IW2000, que é a mesma maneira que eu configurei lá no meu configurador da CAN. Clico em OK. Para eu conseguir ler agora essa Word e separar ela de entrada por entrada, eu posso utilizar o bloco demux. Então eu venho aqui e insiro um bloco de função chamado demux. Eu vou escolher o demux padrão. O bloco demux eu configuro aqui quem que vai ser a minha Word. Vai ser a Word remotas DI1 a DI14, ele já achou aqui, ó. E aqui eu configuro as minhas entradas digitais. Eu vou chamar de RUW01 underline DI1. Então eu mando criar a variável e aqui eu posso só seguir a sequência, né? Então, meu bit 0 vai ser minha entrada 1, meu bit 1 vai ser a minha entrada 2 e assim por diante. Eu já posso ir criando todas as minhas variáveis aqui, ó, até a DI14.
Então aqui eu já tenho a minha DI1 até a DI14, que são as 14 entradas da RW. Sobrou 2 bits aqui que não são utilizados. Só que eu não posso deixar eles vazios aqui, eu sou obrigado a criar uma variável. Então eu vou criar uma variável aqui chamada vazio mesmo, que é só para preencher essas duas lacunas. Não tem problema de repetir, mas esses bits não vão ser utilizados para nada. Então agora eu já tenho as minhas entradas digitais todas mapeadas aqui. Então como que eu utilizo uma entrada digital da RW? Como se fosse uma entrada digital qualquer. Eu vou inserir um contato aqui normal aberto e o nome dela tá aqui como RW01DI1, que é o nome que eu dei aqui. Eu poderia ter dado qualquer outro nome, mas eu já consigo utilizar ela como se fosse um contato comum aqui, ó. Que é justamente, eu vou receber a informação das minhas entradas digitais por essa word remotas aqui. Eu vou dividir ela em 14 bits e aqui eu consigo ler cada bit individualmente. Então aqui eu tô lendo minha entrada digital 1. Vou transmitir meu programa para a gente testar agora. Bom, o download já terminou, vou colocar para monitorar. Vou abrir minha bancada também. Então só reparem uma coisa aqui, o LED aqui de status da RW, ela parou de piscar. Ela parou de piscar porque na hora que eu transmiti o meu programa aqui na RW, ele já inicializou a RW na rede e por isso que ele fica com esse LED verde aceso direto. Então quer dizer que a RW já está na rede CAN, ela já conseguiu entrar na rede CAN e está funcionando normalmente. Bom, vamos testar agora meu botão, né? Minha entrada digital. Eu vou acionar minha entrada digital, que se espera que eu consiga ler aqui no meu ladder. Então, ó, beleza, tá funcionando legal, ó. Na hora que eu aperto, ele aciona a minha entrada digital, na hora que eu solto, ele desaciona. Então a minha entrada digital já está funcionando normalmente. Eu vou configurar agora a minha saída digital. Então eu vou voltar aqui na configuração da Canopy para configurar agora os meus telegramas das saídas digitais, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou configurar um TX-PDO aqui no meu PLC300. Então vou criar um TX-PDO1 com a word QW2000. Então eu configuro aqui o tempo também, eu vou deixar 50 milissegundos. Então o Code ID aqui, meu Code ID é o número 181. Então ele vai transmitir através desse Code ID a cada 50 milissegundos essa QW2000. E aí eu só vou configurar agora, lá na minha RW, quem que vai receber isso aí, né? Então eu venho aqui em PDOs, RX-PDO1, coloco o número do Code ID que eu acabei de criar, que é o número 181, e eu falo para onde que essa informação vai. Eu vou tirar esses 2 bytes que estão aqui já mapeados de padrão, e vou escolher uma opção aqui, a última opção chamada Digital Output 16 bits. Então eu vou receber uma word e a RW vai ler essa word e já vai atualizar todas as saídas de uma única vez. Clico em OK, mando salvar, então o meu PDO aqui já está certo. Então a minha rede CAN já está configurada, basta eu fazer os acertos aqui agora no ladder. Então eu venho aqui novamente em variáveis, Global Network. Eu tenho que agora criar uma variável referente àquela QW2000. Então eu vou criar ela como remotas DO1 a DO10. Vou criar essa variável como uma word, ela vai ser um tipo de memória QW2000. Vou ter uma word contendo todas as minhas saídas digitais. Então para eu atualizar essas words aqui no meu ladder, eu posso utilizar um bloco chamado MUX, que eu já mostrei em outros vídeos também. Então eu venho aqui, aperto a letra F, escolho o bloco MUX. O bloco MUX ele vai pegar 16 bits e vai empacotar aqui os 16 bits numa única word. Essa word é a que eu vou transmitir lá para a rede CAN, que eu já criei. Então eu vou começar fazendo a descrição por ela, né? Então eu vou colocar aqui, ó, remotas, ele vai pegar as 16 bits e vai empacotar nessa word, remotas DO1 a DO10. Aí essa word vai ser enviado lá para a RW vai ler essa word e vai atualizar as saídas digitais. Então eu só preciso criar agora as minhas 10 saídas digitais aqui. Então eu vou começar a colocar um nome como RW01 underline DO1. A segunda vai ser RW01 DO2 e assim por diante. Então eu já criei aqui as minhas 10 saídas. Sobraram aqui mais 6 bits, né, que eu não vou utilizar.
Então para esses outros bits eu posso simplesmente digitar 0 aqui, porque eu não vou utilizar, eu posso, tanto faz tá 0 ou tá 1, para RW ele vai ignorar esses bits aqui. Bom, chegou o momento de fazer um teste, né? Então essas saídas eu posso utilizar ela como uma bobina aqui no meu ladder. Então, por exemplo, eu vou acionar a minha saída digital 1 lá da minha RW. Então ela já está mapeada aqui como RW01 underline DO1. Então eu utilizo ela como se fosse uma bobina mesmo. Eu vou criar um contato aqui na frente para poder forçar essa bobina aqui, né? Vou criar como teste e vou mandar transmitir o programa. Eu vou abrir minha bancada e mandar simular meu programa. Então agora eu já consigo forçar minha saída digital, que ela tá aqui, ó. Minha saída digital 1, ela vai entrar nesse bloco MUX. O bloco MUX vai pegar as 10 saídas digitais, juntar numa única word e mandar lá para a RW. A RW vai e atualiza. Então eu vou forçar aqui, ó, a minha variável teste. Então pode ver que ele já está funcionando, ó. Na hora que eu forço a minha variável teste, ele está ligando a saída digital lá na RW. Na hora que eu tiro o force, ele apaga. Bom, então com isso nós finalizamos aqui a configuração da RW01. Então apesar de eu ter mostrado somente uma entrada digital e uma saída digital funcionando, mas eu deixei todas as outras entradas e saídas mapeadas aqui no meu programa. Então se vocês precisarem utilizar todas as entradas digitais e saídas digitais da RW, esse programa aqui já está pronto para isso. Vocês podem seguir esse passo a passo e fazer a RW de vocês funcionar também. E se vocês tiverem qualquer dúvida aí, podem deixar ali no comentário, que eu respondo assim que possível. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.